Previsão de receitas. As receitas de venda das unidades do projeto hipotético são calculadas a partir dos resultados obtidos em 8.2.2.3, considerados a eventual valorização imobiliária preferencialmente inferida, a forma de comercialização identificada na conduta do mercado e o tempo de absorção em face da evolução conjuntural no mercado e evidências de seu desempenho. Levantamento do custo de produção do projeto hipotético. Este levantamento corresponde à apuração dos custos diretos e indiretos, inclusive de elaboração e aprovação de projetos necessários à transformação do imóvel para as condições do projeto hipotético. Previsão de despesas adicionais. Podem ser incluídas, quando pertinentes, entre outras, as seguintes despesas: compra de imóvel, de administração do empreendimento, inclusive vigilância, com impostos, taxas e seguros, com publicidade, com a comercialização das unidades. Margem de lucro do incorporador. Quando for usada margem de lucro em moedas que não utilizem fluxo de caixa, esta margem deve ser considerada proporcional ao risco do empreendimento, que está diretamente ligado à quantidade de unidades resultantes do projeto, ao montante investido e ao prazo total previsto para retorno do capital. A margem de lucro adotada em moedas estáticos deve ter relação com o que é praticado no mercado. Prazos. No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se o prazo para a execução do projeto hipotético seja compatível com suas características físicas, disponibilidade de recursos e tecnologia e condições mercadológicas. O prazo para a venda das unidades seja compatível com a estrutura, conduta e desempenho do mercado. Taxas. No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se explicitar as taxas de valorização imobiliária, de evolução de custos e despesas, de juros do capital investido e a mínima de atividade. Modelo. A avaliação pode ser realizada com a utilização dos seguintes modelos, em ordem de preferência: por fluxos de caixa específicos, com a indicação de modelos simplificados dinâmicos, com a aplicação de modelos estáticos. Método da renda. As avaliações de empreendimentos de base imobiliária, hotéis, shopping centers e outros devem observar as prescrições da ABNT 14.653.4. No caso de avaliação de imóvel que não se enquadre na situação anterior, devem ser observados os aspectos descritos em 8.2.3.1 e 8.2.3.4. Estimação das receitas e despesas. Em função do tipo de imóvel que se pretende avaliar, são levantadas todas as despesas necessárias à sua manutenção e operação, impostos, etc., e receitas provenientes da sua exploração. Montagem do fluxo de caixa. A montagem do fluxo de caixa é feita com base nas despesas e receitas previstas para o imóvel e suas respectivas épocas. Estabelecimento de taxa mínima de atividade. Esta taxa é estimada em função das oportunidades de investimento alternativos existentes no mercado de capitais e também dos riscos do negócio. Estimação do valor do imóvel. O valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa descontado pela taxa mínima de atividade. Método evolutivo. A composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação de métodos a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o valor de comercialização, ou seja, o valor do imóvel é o valor do terreno mais o custo de reedição da benfeitoria vezes o fator de comercialização. A aplicação do método evolutivo exige que o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo. As benfeitorias sejam apropriadas pelo método
comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo. O valor de comercialização seja levado em conta admitindo-se que o poder que pode ser maior ou menor do que a unidade em função da conjuntura do mercado na época da avaliação. Quando o imóvel estiver situado na zona de alta densidade urbana, onde o aproveitamento eficiente é preponderante, o engenheiro de avaliações deve analisar a adequação das benfeitorias, ressaltar o subaproveitamento ou superaproveitamento do terreno e explicitar os cálculos correspondentes. Quando puder ser empregado o método evolutivo, pode ser considerado método eletivo para avaliação de imóveis cujas características sui generis impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. O método evolutivo pode também ser empregado quando se deseja obter o valor do terreno ou o custo de reedição da benfeitoria a partir do conhecimento de seu valor total, considerada a equação 8.2.4. Métodos para identificar o custo de um imóvel. Os métodos a seguir são recomendados para a identificação do custo de todos os tipos de imóveis, inclusive os que compõem os empreendimentos objetos da ABNT. Método da quantificação do custo, utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas. Identificação de custo pelo custo unitário básico. Vistoria. Tem como objetivo principal examinar as especificações dos materiais aplicados para estimação do padrão construtivo, a tipologia, o estado de conservação e a idade aparente. Cálculo da área equivalente de construção. A área equivalente de construção deve ser calculada de acordo com a seguinte fórmula, em consonância com o previsto na BNT 12721, para os casos de prédios em condomínio. Aí você tem aqui, que S é a área equivalente de construção, é igual à área construída padrão mais o somatório, que é a área construída de padrão diferente, vezes o percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de padrão diferente e a área de acordo com os limites estabelecidos em 12.721. Estimação do custo de construção. Para a estimação do custo de construção, pode-se aplicar o seguinte modelo. O C é o custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente à construção, é igual ao CUB, onde CUB é o custo unitário básico, mais OE, que é o orçamento de elevadores, mais OI, que é o orçamento de instalações especiais e outras tais como geradores, sistemas de proteção contra incêndios, centrais de gás, interfones, antenas coletivas, urbanização, projetos, etc., mais OFE, que é o orçamento de fundações especiais, menos OFD, que é o orçamento de fundações diretas, dividido por S, que é a área equivalente de construção. E aí multiplica por 1 vezes A, 1 mais F, 1 mais L. Onde A é a taxa da administração da obra, F é o percentual relativo aos custos financeiros durante o período de construção, e L é o percentual correspondente ao lucro ou remuneração da construtora. É uma fórmula muito parecida com a fórmula do BDI. Mas, enfim. Identificação do custo pelo orçamento detalhado. Vistoria. A vistoria detalhada da benfeitoria tem como objetivo examinar
as especificações dos materiais aplicados, o estado de conservação e a idade estimada. Levantamento dos quantitativos. Nesta etapa são levantados todos os quantitativos de materiais e serviços aplicados na obra. Pesquisa de custos. De acordo com as especificações dos materiais e serviços utilizados para a execução da benfeitoria, coletam-se os seus respectivos custos em fontes de consulta especializadas. Preenchimento da planilha orçamentária. O preenchimento da planilha deve ser de acordo com o modelo sugerido na BNT 12721, onde são discriminados todos os serviços, indicando-se a unidade de medida, a quantidade de custo unitário, custo total e a fonte de consulta. Depreciação física. O cálculo da depreciação física pode ser realizado de forma analítica, por meio de orçamento necessário à recomposição do imóvel na condição de novo, ou por meio da aplicação do coeficiente de depreciação que leva em conta a idade e o estado de conservação. Este coeficiente deve ser aplicado sobre o valor depreciável. Custo de reedição da benfeitoria. O custo de reedição da benfeitoria é o resultado da subtração do custo de reprodução da parcela relativa à depreciação. Método comparativo direto de custo. A utilização do método comparativo direto para avaliação de custo deve considerar uma amostra composta por imóveis, projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais dos métodos comparativo direto e dados de mercado. Especificação das avaliações. Generalidades. A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a priori. Todos os trabalhos elaborados de acordo com as prescrições desta norma serão denominados laudos de avaliação. Todos os trabalhos, de acordo com essa norma, são laudos de avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. No caso em que o grau mínimo 1 não for atingido, devem ser indicados e justificados os itens das tabelas de especificação que não puderem ser atendidos e os procedimentos de cálculos utilizados na identificação do valor. Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da BNT 146531, 10.3, laudo de avaliação de uso restrito, obedece às condições específicas pré-combinadas entre as partes contratantes e não tem validade para usos ou exibição para terceiros, fato que deve ser explicitado no laudo. Se tiver mais alguma coisa? Tem não. Métodos comparativo direto de dados de mercado e comparativo direto de custo. O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme tabela 1, observado o descrito em 9.1 e 9.2. Grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear. Descrição, caracterização do imóvel avaliando. Grau 3. Completa quanto a todas as variáveis analisadas. 2. Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo. E 1. Adoção de situação
paradigma. Aí tem 2, quantidade mínima de mercado efetivamente utilizados. 6 vezes K mais 1, onde K é o número de variáveis independentes. No grau 2, 4 vezes K mais 1. E no grau 1, 3 vezes K mais 1. Identificação dos dados de mercado. No grau 3, apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, como foto, características observadas no local pelo autor do laudo, apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisadas na modelagem, apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo, no grau 3. 1. Agora, extrapolação. No grau 3, não é admitida extrapolação. No grau 2, é admitida para apenas uma variável, desde que as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior. E no grau 2, é admitida desde que as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior. Aí, ó, no grau 3, extrapolação não é admitida. No grau 2, o valor estimado não ultrapassa 15% do valor calculado do limite da fronteira amostral para a referida variável em módulo. E o valor estimado não ultrapassa 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral para as referidas variáveis de per si e simultaneamente em módulo. Nível de significância somatória do valor das duas caudas. Que diacho de confusão. Isso aqui não vai cair não, porque essa banca não vai nem aprender isso aqui. Nível de significância. A somatória do valor das duas caudas máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor. Teste bicaudal. Que diabo é isso, menino? Grau 3, 10%. Grau 2, 20%. Grau 1, 30%. Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor. 1% por grau 3, 2% por grau 2 e 5% por grau 1. Para atingir o grau 3, são obrigatórias a apresentação do laudo na modalidade completa, apresentação da análise do modelo do laudo e avaliação, com verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimação. Identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação. Adoção da estimativa de tendência central. É permitido ao engenheiro de avaliações fazer ajustes prévios nos atributos dos dados de mercado, sem prejuízo do grau de fundamentação, desde que devidamente justificados em casos semelhantes aos seguintes.